Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e por isso nós vamos saltar alguns livros. E hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, e depois nós vamos para 1 Crônicas 11 e 12, porque compreende esse período de Davi. Lembra-se que Saul havia morrido, Davi não assumiu o reino todo, como Deus havia ordenado, porque ainda seria um processo até isso acontecer, mas ele já reinava sobre Judá. Mas, aos poucos, Davi vai começar a reinar sobre Israel. Então hoje, 2 Samuel, capítulo 5. Vamos pedir que Deus direcione? Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, Deus Todo-Poderoso, que o teu poder, através do teu Filho e do Espírito Santo, esteja através dessa meditação falando conosco. Abre o nosso entendimento e que a fé que o Senhor desperta através da tua palavra venha avivar os dons espirituais em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, versículo 1, ele diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O comentário do versículo 1 ao 5 diz: A promessa do Altíssimo se cumpriu. A nomeação de Davi a rei de Israel foi necessária para que o reino do Messias se estabelecesse. Foi da linhagem de Davi, que era descendente da tribo de Judá, que veio o Senhor Jesus. Daí a razão do Filho de Deus ser chamado de Filho de Davi. E aí você pode ler a genealogia em Mateus, no capítulo 1, versículo 1 ao 16, você vai ver a genealogia do Senhor Jesus e o nome de Davi também vai lá estar. Então, nós estamos vendo agora a formação do reino de Israel. E Davi, então, sendo ungido para reinar sobre Israel. E ele reinou 33 anos, né? A idade de Cristo. Olha o 6. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Quer dizer, ele foi menosprezado, né? Os cegos e coxos, nada contra eles, mas seriam eles a expulsar Davi. No 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. O comentário diz assim: Jerusalém foi conquistada por Davi, que a transformou na capital do seu reino. A escolha desse lugar não foi por acaso. Ela foi chamada a cidade do grande rei, pois de lá veio a mensagem da salvação eterna por intermédio do Senhor Jesus. Até os dias atuais, Jerusalém continua sendo a capital espiritual de Israel e é, sem dúvida, a cidade mais importante de toda a terra. Mateus 5,35 diz: Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Por isso, Jerusalém é uma cidade extremamente disputada pelos muçulmanos, porque eles creem em Maomé, e nos cristãos, por causa de Jesus, e para os israelitas, que esperam a vinda do Messias ainda. Então, é uma cidade extremamente disputada
mas tudo isso tem por pai Abraão. Agora, 1 Crônicas 11, nós vamos pular para 1 Crônicas, porque Crônicas conta com mais detalhes a história desse período que nós lemos do reinado de Davi sobre Jerusalém. Então diz assim no versículo 1: Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. O comentário diz assim: o pastor: enquanto Saul reinava, Davi, mesmo tendo recebido a unção para ficar em seu lugar, se manteve fiel e submisso ao rei. Seu bom testemunho e sua coragem o levaram a receber amplo apoio dos anciãos para governar. Ao dizerem: somos teus ossos e tua carne, eles o aprovaram como rei. Davi é retratado como um pastor para apacentar Israel. Isso significa que caberia a ele a tarefa de conduzir, proteger e sustentar aquele povo. Assim, para que o rei conseguisse atender às necessidades da nação, era fundamental que fosse temente ao Altíssimo e humilde à sua voz, pois por intermédio dele o Senhor governaria a Israel. Então, ele tipificava o reinado de Deus, né? Se Davi fosse fiel a Deus, então o reinado dele seria próspero. A mesma coisa se dá ao reinado da nossa vida, né? Digamos que nós somos o rei da nossa vida, mas nós chamamos Deus para ser o rei principal dela, né? Nós digamos que somos o administrador do rei. Então, se eu tenho o próprio rei reinando sobre a minha vida vai ser próspera, né? Em todos os aspectos. Mas se eu sou o rei dela, então eu não posso contar com Deus, porque é impossível servir a dois senhores. Aí diz o 4: E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamado a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito. E Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O comentário do bispo com respeito ao versículo 9 diz: Deus era com Davi. Quando o rei e o povo se submetiam às leis divinas, havia prosperidade e proteção para a nação. Davi atentava para a direção do Altíssimo, por isso crescia e se estabelecia a cada dia. O Senhor dos exércitos era com ele, por isso podia contar com seu auxílio em todas as lutas que enfrentava, interna e externamente. Davi tinha ao seu lado o Senhor que comanda miríades de exércitos celestiais. Diante disso, quem poderia detê-lo? O segredo para quem quer vencer é obedecer incondicionalmente a palavra de Deus e fazer tudo para a sua glória. Então é como a gente estava falando, né? Se é impossível servir a dois senhores, porque ou você há de agradar um e aborrecer o outro. Então, porque Davi colocou Deus como rei, então Deus era com ele. Agora o 10. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, o que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Então, não eram homens normais, né? Não que eles eram extraordinários, mas eram homens que serviam mesmo a Davi como se estivesse a servir a Deus. Então, eles tinham uma força sobrenatural. No 12, e depois dele Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim,
quando os filisteus ali se juntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo e defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Eles defenderam o campo. E você tem defendido sua fé? Às vezes a gente encontra pessoas que defendem a igreja, mas não defende a sua fé. Defender a fé é da dúvida, das pessoas que não tem problema você andar com elas, mas o que elas acrescentam na sua vida espiritual? Então você se afasta delas porque não vale a pena andar com elas, né? Agora o 15. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então, você vai ver essa história, ela é muito interessante, né? Davi ele suspirou para beber aquela água, só que a água estava do lado dos filisteus, no acampamento inimigo. Olha só o que aqueles homens fizeram. Então aqueles 3 homens, no 18, romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou o Senhor. Forte, não é? Sabe por que é forte? Porque primeiro esses homens fizeram isso por Davi. E eles foram até o tanque, pegaram da água para satisfazer o desejo de Davi. Davi não quis beber porque aquela água tinha o preço da vida deles. Eles poderiam ter morrido, ter ido lá e buscado aquela água. Então Deus derramou-a para Deus. Então veja como que era o coração de Davi, né? Ele estava com vontade de beber aquela água, mas ele sacrificou aquela vontade e ele ofereceu para Deus, porque ali estava representado vidas. No 19 disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Então, quer dizer, Davi estava rodeado de pessoas que eram tementes a Davi e a Deus também, mas muito mais a Davi, né? Aí ele diz no 21, ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, com o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que os 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre a sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos, Asael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arorita, Eles, o Pelonita, Ira, filho de Iques, e Tecoia, Ebiezer, o Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai e Aoita, Marai, o Netofatita, Elede, filho de Bená, e Netofatita, e Itai, filho de Ribai, Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia e Pirotonita, Uraí, dos ribeiros de Gaás, Abiel e Arbatita, Asmavate, Barumita, Eliabe, Saalbonita, dos filhos de Assem, o Gazonita, Jonatas, filho de Zag, e Ararita, Aião, filho de Sacar, e Ararita,
Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Ebzai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irã, Itrita, Garebe e Itrita, Urias, o Eteu, Abade, filho de Alai, Idina, filho de Ziza, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita, Uzias, o Asteratita, Sama, Seiel, filhos de Otão, e Aroeirita, Gediel, filho de Zinri, a Joás, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, e Jeribai, e Josavias, filho de Elunão, e Itmar, o Moabita, Eliel, Ebed, Jaziel, o Mesobaíta. O comentário do 10 ao 47 diz: os soldados de Davi que compunham o primeiro grupo eram Joabe, Jazobeão, Eleazar e Samar. Estes homens foram honrados, pois tinham uma coragem comum. Joabe, por exemplo, se tornou o primeiro chefe do exército ao vencer o desafio de Davi de tomar a cidade de Jebus. Esse local posteriormente se tornou Jerusalém, a nova capital de Israel. Esses homens foram contados para ajudar nas batalhas de Israel por causa da disposição em servir. Nos dias atuais, Deus tem buscado pessoas com esse perfil de fé e valentia para enfileirar o seu exército. Ele aspira por homens e mulheres que têm o desejo de livrar os aflitos das garras do diabo e de estabelecer o seu reino na vida deles. Essa disposição para obedecer é que Deus espera ver em nós também. Agora, 1 Crônicas 12. E estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclac, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, usavam tanto na mão direita como da esquerda em atirar pedras e atirar flechas com arco. Era dos irmãos de Saul, benjamitas. Aizer, o chefe de Joás, filho de Semaá, Gibeadita, Gesiel, Pelete, filho de Asmavete, e Beraca, e Jeú, e Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e líder sobre os 30, e Jeremias, a Jaziel, e Joanã, Josabade, e Gediratita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Samarias, Safatias, e Urafita, Eucana, Isias, Azarel, Joazer, Jazobeão, os Coraitas, e Joela, Zabadias, filho de Jorão, de Gedor, e dos Gaditas se despertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudos e lanças, e seus rostos eram como rostos de leão, e ligeiros como corças sobre os montes. O comentário do 8 diz: os Gaditas. Os guerreiros de Gade que se juntaram a Davi são comparados aos leões e às corças. Ao descrevê-los assim, o cronista ressalta as qualidades visíveis desses homens. Rostos de leão significa que eles impunham terror como leão, tamanha sua velocidade e ousadia diante da presa. E ligeiros como corças significa que eram ágeis em qualquer território. Isso mostra que nenhum inimigo escapava das perseguições empreendidas por esses valentes. Agora, seguindo para o 9, Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eliasabe, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibania, Nai, o undécimo. Estes dos filhos de Gate foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram a Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os
dos valentes ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitão das tropas. Comentário do 18. Amassai, junto com um grupo de 30 homens, foi até Davi e tornou público seu apoio a ele. Em uma única declaração, Amassai reuniu as qualidades que o tornariam útil e desejável para qualquer função de confiança. A maior qualidade dele era ser cheio do Espírito Santo. As demais eram disposição, tanto para ajudar o seu líder, somos teus, quanto para ficar perto dele, contigo estamos. Boa intenção ao desejar o bem ao rei, paz com quem te ajuda, e humildade ao reconhecer a autoridade de Davi, pois sei que teu Deus te ajuda. Quer dizer, hoje é difícil você encontrar pessoas assim, né? Que olham para o seu líder e entendem que ele está ali porque foi Deus quem o colocou ali. Então, esse homem aqui fez história, marcou a história e seguiu ao lado de Davi lutando, porque ele sabia que Deus estava com Davi ajudando ele. E você tem se aliado a quem, né? No 19, também a Manassés, alguns passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclague, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Jadiel, Micael, Josabade, Eliú, Geletai, capitão de milhares de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Quer dizer, eles vinham, na verdade, o testemunho de Davi, o testemunho de um homem de Deus. E por isso que as pessoas iam se juntando a ele, né? 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Anrão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muito deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. O comentário diz: Issacar, essa tribo recebeu de Deus sabedoria e discernimento para compreender os tempos e os cursos dos acontecimentos, e assim ter a direção para agir. Diante disso, ela contribuiu com o exército de Davi, não apenas com guerreiros, mas também com homens sábios. Eles eram capazes de analisar questões e aconselhar qualquer um com equilíbrio e sensatez. No 33, de Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 em escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600.
e de Asser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, os Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumento de guerra para pelejar 120.000. Todos esses homens de guerra, posto em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus filhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pasta de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, gado, miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Então assim, hoje nós concluímos o início do reinado de Davi, quem se juntou a ele, as tribos que se juntaram, a formação do reino. E agora nós vamos seguir os próximos passos, né? Porque há muita coisa aí no meio do reinado de Davi que nós precisamos saber e aprender também, tá bom? E você, o que tem aprendido com esses vídeos todos? Põe no comentário, dê o seu gosto, não esquece disso. E eu nunca pedi isso, mas hoje peço, você subscreve para sempre receber o lembrete de que saiu um vídeo novo, né? Todos os dias nós temos posto e nós temos meditado de segunda a sábado. E o domingo eu deixo você livre para que você possa recuperar algum vídeo ou voltar a assistir novamente alguma coisa que você perdeu. Enfim, você tem essa oportunidade, tá bom? Deus continue iluminando você.